Voltamos com o Band Cidade. Olha, o decreto de quarentena do governador de São Paulo, João Dória, para a pandemia da Covid-19 suspende uma série de atividades em todo o estado. Entre elas, tem o fechamento de estabelecimentos comerciais que são considerados não essenciais. Agora, supermercados, farmácias, açougues, padarias, essas seguem abertas, né? Quem também trabalha nesse período são os coletores de lixo. Em São José dos Campos, várias ações de proteção contra o coronavírus foram adotadas para os funcionários. Por dia, a empresa responsável pela coleta de lixo em São José dos Campos recolhe 550 toneladas de resíduo orgânico. Trabalho fundamental para manter a cidade limpa e que, mesmo com a pandemia de coronavírus, não pode parar. Mas para garantir a segurança de quem atua na função, a rotina dos funcionários mudou nas últimas semanas. Antes de ir para a rua, álcool gel nas mãos de todos os coletores. Os caminhões também não saem mais da sede juntos para evitar aglomerações. Cuidados para evitar o contágio ao máximo. Como nós temos uma operação de um tamanho relativamente grande, a gente sai daqui de manhã com 20 caminhões e na parte da tarde mais 20 caminhões. Antigamente, essa operação saía de uma só vez. Nós escalonamos as saídas desses caminhões, sai primeiro um grupo, depois chega outro grupo, sai um segundo grupo e à tarde acontece da mesma forma. O intuito disso é evitar a aglomeração. Mas nem todos os funcionários estão na ativa, só os que estão fora do grupo de risco. Aqueles com mais de 60 anos, os que têm doenças crônicas e as grávidas foram afastados com remuneração garantida. Fizemos uma triagem dos nossos trabalhadores e todos aqueles que possuíam mais de 60 anos de idade ou que tinham doenças pré-existentes, gestantes, lactantes, todos foram afastados. Os afastamentos se deram com remuneração garantida para a proteção desses trabalhadores. As cabines dos caminhões também estão sendo higienizadas por dentro 2 vezes por dia, antes e depois das operações. E os veículos ainda ganharam um acessório extra. Esse galão de água com torneira é para os coletores poderem lavar as mãos quando estão nas ruas. O Guilherme trabalha como coletor há 9 anos e nunca lavou tanto as mãos como nos últimos dias. A preocupação não é só com ele, mas também com a família e o restante da população. Toda hora ao tirar a luva, antes de pôr, tá lavando a mão, né? Antes de iniciar o setor, após finalizar, se for comer alguma coisa, beber alguma coisa, todo momento a gente está lavando a mão. Cuidado que todos estão cada dia mais adquirindo mais e fazendo frequentemente mais para estar amenizando para a gente, né, e para a população, que a gente está diariamente na rua, né? E é importante que cada um consiga fazer a sua mudança de hábito, né? Todos nós temos que mudar agora os nossos hábitos para evitar a possibilidade de contágio do novo coronavírus. E olha, com as aulas suspensas, muitos pais precisam usar de muita criatividade para manter a criançada em casa, né? 1 dia, 2, 3, agora na segunda semana já tem gente que não sabe o que fazer nesse período de quarentena, que pode se prolongar. E pode ser também uma boa oportunidade para atividades educativas em família. A gente vai entrevistar agora também por Skype, pela internet, a Priscila Statucci, que é psicopedagoga, gentilmente atende o convite do Band Cidade. Muito obrigado, Priscila, pela atenção conosco. Boa tarde. Conta pra gente, aquela criançada que já não tem mais o que fazer. Qual que é a dica para o pai e para a mãe que está nos acompanhando para passar essa quarentena, não usar de todas as artimanhas no primeiro dia e também não deixar a criança ociosa, que é sempre complicado, hein? Boa tarde para você. Boa tarde. Isso que você falou é super importante. Vamos pegando esse gancho e começar por aí, então. Não usar tudo no mesmo dia. A criança e o adolescente também, e até o adulto, a gente tem tendência de enjoar fácil, né? Daquilo que está muito à nossa disposição. Uma das coisas que eu sempre trabalho em consultório é pedir para que os pais deixem que as crianças organizem os seus pertences. Ou até mesmo os adultos podem se organizar. Então, escolha um critério de seleção e armazene esses brinquedos, itens de artesanato, seja o que for, em caixas diferentes ou em gavetas diferentes. E estipule um dia da semana para explorar o máximo possível essa caixa, só aquela. Então, se é uma criança de educação infantil, se a coisa é panelinha, nesse dia vai ajudar a mamãe na cozinha, vai preparar, vai pegar aquela comidinha lá debaixo do armário, como nós mães já fizemos muitas vezes, e trabalha nesse nicho.
né? E se for outra coisa, trabalhar de outra forma. Importante também para os pais, e eu percebo pelas ligações até que eu ando recebendo, que não é só trabalhar a recreação, mas trabalhar algo que traga para esses dias o que as crianças deixaram de vivenciar na escola ou em outros ambientes sociais. Então, para isso, eu sugiro dividir o tempo das crianças em atividades também que ela vai utilizar o raciocínio lógico, né? E vai fazer esse exercício mental, e em espaços de recreação diminuir um pouco a TV, porque TV e internet, ela traz uma intensidade muito grande de informações e, infelizmente, a criança e o adolescente, eles não têm a capacidade de discernir o que é a realidade e o que é piada, por exemplo, né, que rola nas redes sociais. E por isso, aquele conflito, a criança principalmente, ela vai ter o entendimento dela, dentro do mundo dela. E isso pode causar também um tipo de estresse que ela não vai conseguir expressar verbalmente para os pais. Eu queria então, falar tem que estar atento um pouco mais sobre isso. Eu acho muito importante essa questão do tempo de internet e televisão. Hoje celular chama-se babá eletrônica, para quem tem criança em casa, né? A verdade é essa. Então bota lá um filminho, dá o tablet, que nem eu tô aqui, ou um celular para a criança, e ela fica lá, a criança já aprende a passar com a mãozinha, assim, com uma coisa de louco. Não sei quem que ensina, né? O destino. Agora, tem um escalonamento a partir de qual idade que isso deve ser feito e quanto tempo por dia, horas, minutos ou horas, dependendo da idade, o que dá para falar para os pais? Então, o que eu sempre oriento é o seguinte, que as atividades recreativas, e daí nessas entram a TV, a internet, os jogos mesmo eletrônicos, videogame e tal, elas têm que acontecer 2 vezes ao dia naquele horário de recreação livre, no horário livre que a criança escolhe o que fazer. Nessas também vamos encaixar as atividades de artes, né? Que é a pintura, a massinha, a culinária, aquelas coisas que eu já estou vendo nas redes que os pais estão fazendo e estou achando maravilhoso. Eu acho que diante de tanta crise, a gente conseguiu esse resgate. Quanto à televisão, então 2 vezes ao dia, 1 hora por dia, as crianças de educação infantil e ensino fundamental 1, que vai até os 10 anos. A partir dos 12 anos, pode aumentar 1 hora, então 2 períodos de 1h30. O que é importante também, que alguns pais vêm me perguntando, é quando fazer as atividades escolares. Eu acho importante, principalmente aquelas crianças que já estavam na escola em período integral, manter o horário do sono e da alimentação, né? Afinal, não é férias. Por conta do confinamento, família em casa, muitas das famílias que tinham algum ajudante ou das mães que trabalharam fora, também é uma circunstância difícil para todos. São pais trabalhando em casa, né, por vídeo, estou citando uma das realidades, né? Então, também é importante, não só nesse momento, mas nos demais, a criança, desde 3 aninhos, ela pode ter responsabilidade com uma tarefa de casa. Seja pôr água para o pet, seja guardar a louça da cozinha. Isso faz com que a criança valorize o trabalho. Então, nesse momento, toda a família cuidando do lar, cuidando da parte física, da parte cognitiva, da parte emocional e da parte espiritual. Então, nessa divisão de tempos de rotina, assim que a criança acordar, fizer a higiene, ela geralmente está mais preparada para um estímulo de raciocínio lógico, por exemplo. Uma dica é o jogo Tangram. Esse jogo é um quebra-cabeça, fácil de fazer em casa com qualquer folha. É um quadrado que a gente corta em retas e o que subtrai disso são 7 figuras geométricas. Só que com essas figuras, nós conseguimos montar mais de 5.000 outras figuras. Todas as letras do alfabeto, todos os números, animais, pessoas. É uma atividade completa, porque ela utiliza a criatividade, o raciocínio lógico, até mesmo a paciência ali da criança, diminui um pouco essa ansiedade. Priscila, em cima disso que você está falando, justamente, né? Muitas vezes, e a gente aprende, nós adultos, que em época de crise, muitas vezes é preciso tirar o S e criar coisas novas. Caneta e papel é uma diversão imprescindível nesse momento para dividir com a criança, seja para rabiscar, coelhinho, casinha ou qualquer coisa do tipo. Essa é uma boa, de um pouquinho por dia e desenvolvendo inclusive uma nova educação para essa criança?
Sim, não só caneta e papel, mas as próprias mãos. Sabe daquela brincadeira de quem ganha ali do polegar? Eu fazia com meu pai, até hoje, ele com 80 e eu com 40, eu me recordo disso. Adoletar, pepito, quem não é do estado, né, aqui da região, tem outros nomes, mas vão lembrar. Resgate essa brincadeira. Inclusive, se o adulto que por esse momento absorve mais essa situação de estresse, conseguir resgatar da sua a memória afetiva na sua vida, ele vai trazer aquela sensação gostosa da sua própria infância, de estar mais dentro de casa, sem a internet, né, tão ali, e vai conseguir fazer com que esse benefício ele passe para os filhos. Então, na verdade, aqui eu estou invertendo a situação. Não é só um benefício os adultos olharem para essas crianças em casa, mas essas crianças também vão conseguir ajudar esses adultos a resgatar isso, essa memória afetiva que vai diminuir o estresse, vai baixar essa tensão. Que bacana, Priscila. Dicas para a família inteira aqui no Band Cidade, não só para o pai cuidar da criança, para a criança cuidar do pai e um cuidar do outro. É importante cuidar da família inteira. Muito obrigado pela atenção com o Band Cidade, pelas dicas importantes e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Boa tarde. A União publicou no Diário Oficial a habilitação da UPA, a Unidade de Pronto Atendimento de Moreira César. Com isso, Pindamonhangaba passa a receber R$ 2.100.000 por ano para ajudar no custeio a ser incorporado no limite de média e alta complexidade. Essa aí que você está vendo é a UPA de Moreira César. A unidade está em funcionamento desde dezembro, numa área de pouco mais de 1.500 metros quadrados, na rua José Teberga, fica próximo à Praça dos Cisas. Vamos ao intervalo comercial, mais uma parada aqui no Band Cidade. A gente volta já já falando do processo de desinfecção de áreas públicas que os municípios estão realizando para eliminar a Covid-19. É isso mesmo, você vai ver imagens de Taubaté, de Guaratinguetá. As prefeituras estão se mexendo e a gente vai mostrar aqui no Band Cidade. Não saia daí, eu volto em instantes, agora 1 da tarde, mais 10 minutos.